Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Portanto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Até o versículo 1 até o versículo 9. Tendo em vista, nós vamos discorrer em muitos versículos desse extenso capítulo. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças, te adorar, Senhor, pela tua palavra, a nós revelada para nossa salvação e, sobretudo, para a glória do Senhor. Nós mais uma vez te pedimos que teu Espírito continue a nos instruir, iluminar. Nós carecemos do magistério, da obra magisterial do Espírito Santo em nosso favor, porque não podemos entender e aprender as Escrituras se não reconhecermos que o Senhor é o nosso mestre por excelência. Portanto, a Ti nós nos rendemos, reconhecendo a humilhação em que está a nossa mente, que é incapaz de por si mesma entender ou compreender o Senhor e a tua verdade, se o Senhor não nos iluminar, Senhor. Possamos até entender coisas fundamentais e básicas, mas a verdade não transformará as nossas vidas, se o Senhor não operar em nós, mediante a fé que o Senhor nos concedeu por graça. Abençoa o teu povo nesta noite, que a tua palavra nos enriqueça, Senhor, e nos torne mais piedosos para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Corinto, é claro que ele escrevia para corrigir alguns erros, tanto doutrinários, como também erros morais, éticos, comportamentais da igreja de Corinto. E o propósito de Paulo, ao discorrer sobre o fundamento da nossa fé, sobre o fundamento do Evangelho, era realmente corrigir e tratar o equívoco
ou também a incredulidade ou negação de alguns coríntios, irmãos de Corinto, que negavam a grande verdade, o fundamento do Evangelho, o fundamento da nossa fé chamada a ressurreição. Nós sabemos que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um evento, ela foi um fato histórico que é importantíssimo na história da igreja, na história da redenção. E nós, de maneira certa, damos muita ênfase à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele mesmo chama o evangelho de a mensagem da cruz, ao qual era loucura para os judeus, escândalos para os gentios, mas para os que eram salvos, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A igreja cristã, ela sempre entendeu a centralidade da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também não podemos esquecer que a cruz não está sozinha, que o evangelho a qual Paulo pregou e a qual ele diz aqui à igreja de Corinto, no versículo 1, quando ele faz aqui um breve resumo dos pontos principais do evangelho, que é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, as Escrituras, elas falam da morte de Cristo por nossos pecados, do seu sepultamento, mas da sua ressurreição ao terceiro dia. No Evangelho não há cruz sem ressurreição, nem ressurreição sem cruz. Nós não podemos deixar de dar ênfase à cruz, mas não podemos esquecer da ressurreição. Paulo disse: ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Nós sabemos que a justificação foi um ato de Cristo na cruz, que pelo seu sangue, ele nos justificou e nos reconciliou com Deus. Mas nesse texto que ele cita em Romanos, mas ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Nós pregamos que a justificação foi por aquele ato de Cristo na cruz, ao sofrer a penalidade dos nossos pecados, e nos imputar ou creditar a nós a justiça de Deus que nos vem mediante a fé. Justiça esta que nos vem sem a lei, mas testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, pelas Escrituras. Portanto, irmão, não podemos esquecer de que a cruz, ela não está desligada da ressurreição, porque o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. E muitos coríntios, há passagem aqui onde Paulo diz, para corrigir o erro da igreja de Corinto, dizendo que não havia ressurreição. Não apenas, irmãos, a igreja, mas o contexto em que a igreja vivia, da filosofia grega, dos filósofos gregos, e aqui cito novamente os filósofos epicureus, a qual Paulo acha em Atos 17, ele debate com eles sobre a ressurreição, e era um ensino estranho para eles, falar sobre a ressurreição, porque alguns gregos criam na vida da alma após a morte, mas não criam na ressurreição do corpo, porque eles acreditavam que o corpo era intrinsecamente mau, e o que é mau não poderia voltar à vida, impedia que o homem alcançasse uma vida de perfeição. Então esses epicureus, eles negavam a ressurreição do corpo. Muitos filósofos do tempo de Paulo, pensadores do tempo de Paulo, que influenciavam a mentalidade popular das pessoas, faziam com que elas viessem a acreditar que realmente não havia uma vida após a morte, ou pelo menos que não havia a ressurreição
do corpo. Quando nós falamos em filósofos, né, nós pensamos assim, é algo distante de nós, né? É algo lá da faculdade, sei lá, da academia, não faz parte da nossa vida como cristãos que somos. Mas não engane, irmão. O pensamento deles, como naquela época, e também de muitos pensadores hoje, continua a moldar a mente das pessoas. Porque nós estamos cercados de pessoas que, mesmo não tendo nenhum conhecimento filosófico, mas ela diz, não existe ressurreição, vida eterna, céu, inferno, essas coisas não existem. A vida é aqui mesmo, a gente nasce, vive e morre e pronto, e acabou. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram de alguém uma frase como essa, não, aqui é viver, a vida é aqui, acabou-se. O que a gente faz aqui, de mal a gente paga aqui, de boa a gente colhe aqui, não é assim? E acabou-se. É assim, é o entendimento da vida apenas aqui, horizontal, sem entender ou sem perceber que existe uma realidade futura. A alma do homem, ela é eterna. Ela não tem vida eterna, só quando está em Cristo. Mas ela não é destruída, ou aniquilada, ou deixa de existir quando a pessoa morre, jamais. E nem um corpo que morreu está no pó da terra também. Não deixou de existir, porque esta é a grande verdade da palavra de Deus. Os mortos ressuscitarão. E essa doutrina, irmãos, ela é essencial para a nossa vida cristã. Paulo, quando nas suas viagens missionárias, visitava várias sinagogas, ali ele pregava, demonstrando e provando que Jesus de Nazaré era o Messias, era o Cristo. Mas junto com isso ele dizia que pregava acerca da ressurreição dos mortos, e por isso ele havia sido perseguido de cidade em cidade pelos muitos judeus, porque Paulo pregava a Cristo como Messias, a Jesus como Cristo ou Messias, e pregava sobre a ressurreição dos mortos. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas vezes Paulo mencionando sobre a ressurreição dos mortos. Quando ele foi levado diante do rei Agripa, ele menciona que ele estava sendo preso e perseguido por causa da esperança que ele havia pregado, por causa da esperança, da certeza da ressurreição dos mortos. Aleluia. Eu posso até citar aqui para você, por exemplo, Atos 26, quando Paulo está diante do rei Agripa. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, você pode só ouvir, tá certo? Atos 26, versículo 6, ele diz, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui, sou julgado. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vocês, que Deus ressuscite os mortos. E no versículo 23 ele diz, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Eu sou acusado pelos judeus, porque prego a esperança da ressurreição. É uma doutrina central da nossa fé. Ela tem implicações eternas para a nossa vida. Ela tem implicações presentes para a nossa vida. Porque Paulo disse que a ressurreição de Cristo, primeiramente, ela faz parte do coração do Evangelho. E se nós não permanecermos nesta fé, Paulo disse, não retermos o Evangelho como ele é, não permanecermos nele, nós não podemos ser salvos. Mas isso pode ser estranho, a doutrina de que Deus nos salvou e nos salvou para sempre, é claro, e nos preserva para o seu reino. Deus nos preserva, por isso ele mantém a nossa fé, por isso o Senhor preserva a nossa fé. Eu falo fé não só de acreditar, mas a fé de estar firmado na palavra de Deus, no testemunho da Escritura,
no Evangelho. Cristo morreu, mas Cristo, ele ressuscitou. A cruz é gloriosa, como os cantaram alguns homens, alguns homens do passado, como Isaac Watts, falando da gloriosa cruz. A cruz é ignominiosa, tem vitupério, tem vergonha e dor para o Filho de Deus, mas ele chama também que a cruz ela é gloriosa. E é verdade, ela é gloriosa, porque ali na cruz, o Filho de Deus venceu, expôs a desonra pública, Satanás e os seus demônios, venceu o pecado, venceu a morte. Parafraseando o pastor Wagner, ali na cruz a morte foi matada. A morte da morte na morte de Cristo, ou seja, ali foi garantida também na cruz, veja, a certeza da aniquilação, da destruição da morte para o seu povo. Interessante os termos, dizer que na cruz ele matou a morte, porque entendemos que a morte é vencida na ressurreição. Mas, irmão, não podemos entender que o Evangelho não é só a cruz e nem só a ressurreição de Cristo. O Evangelho é Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e há de vir para julgar os vivos e os mortos e trazer em plenitude o seu reino, e reino que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia afirma categoricamente: Cristo ressuscitou. Do mesmo modo como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E essa não é apenas uma verdade do Novo Testamento, pois quando Paulo diz segundo as Escrituras, ele não está dizendo segundo o Novo Testamento, porque ainda estava formado o cânon do Novo Testamento. A Bíblia de Paulo, irmãos, era o Antigo Testamento. A Bíblia de Cristo era todo o Antigo Testamento. Não estava ainda registrado, não estava fechado o que chamamos de o cânon, a Bíblia como você tem nas suas mãos. Aí você vê a unidade, pastor Wagner, das Escrituras. A coerência de Antigo e Novo Testamento, a continuidade, muitos pontos importantes, especialmente sobre Cristo. Porque no Antigo Testamento já se falava da morte de Cristo, a qual nós enfatizamos muito, mas também falava da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira direta, explícita, mas também de maneira implícita, quando falava da sua segunda vinda. Daniel falou muito sobre isso. O livro de Daniel fala sobre que ele se levantaria no último dia e receberia a sua recompensa. A Bíblia fala da ressurreição dos mortos, no Antigo Testamento. Eu separei alguns textos para nós lermos aqui, vamos ver, por exemplo, da ressurreição de Cristo. Vamos ler o Salmo 89, versículo 3 a 4. Salmo 89, versículo 3 e 4. Eu tenho aqui, mas eu queria que nós abríssemos. É muito saudável nós manusearmos o livro, a Bíblia. Para estarmos cada vez mais familiarizados com a Bíblia que nós temos em nossas mãos. Salmo 89, versículo 3 e versículo 4, vai dizer assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. A aliança de Deus com Davi afirmava Deus que do seu lombo, da sua descendência, ele levantaria um rei, que seria um rei eterno sobre a casa de Davi. E esse nós sabemos, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo
16. Voltando à escritura um pouquinho, volte comigo ao Salmo 16. Versículo 8. A promessa de que o rei, descendente de Davi, seria eterno. Esse rei é Cristo. E agora, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, se regozija a minha glória. Também a minha carne, veja, a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, ou na sepultura, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, ou veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. São salmos cristológicos. Assim como temos os salmos da cruz, temos os salmos da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como nos lidamos, assim como os discípulos tiveram que se relacionar de maneira correta com essas doutrinas, nós também temos que nos relacionar corretamente com as doutrinas da cruz e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso perguntar a você: você crê na cruz de Cristo? Você diz sim. Você crê na ressurreição do Senhor? Você diz eu creio. Mas o fato é que na Bíblia mostra que diante desses eventos, as quais eles participaram, eles conviveram, e muitos deles foram testemunhas oculares, eles em muitos momentos demonstraram descrença. Eles ignoraram o testemunho das Escrituras, e muito mais ainda, o testemunho das Escrituras sendo reiterado, sendo trazido novamente pelos próprios lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa doutrina, irmão, sempre foi descrita por muitos. A Bíblia fala de alguns partidos religiosos que havia em Israel no tempo de Jesus. Um deles era o partido, ou grupo, melhor, o grupo dos saduceus. Você vê isso lá no Lucas capítulo 20. Eram os saduceus. Era um grupo religioso, um grupo que ocupava de caráter mais social. Eram os abastados, eram os homens que tinham boa condição financeira daquela época. E eles negavam a grande verdade da ressurreição. Judeus, não eram tanto teólogos como eram os fariseus, não eram tanto instruídos na lei como eram os fariseus, não eram tão devotados às Escrituras como eram os fariseus, mas eram judeus. E eles negavam a verdade da ressurreição de nosso Senhor, ou melhor, a ressurreição geral, a ressurreição do corpo, e consequentemente, claro, o testemunho das Escrituras que dizia que havia ressurreição, de que Cristo, o Messias, iria morrer, mas que também iria ressuscitar. Mas não é uma ressurreição à semelhança da ressurreição, por exemplo, daquela jovem chamada Tabita, ou da ressurreição de Lázaro, ou da ressurreição daquela filha da sunamita pelo profeta Elias, Eliseu, se não me engano, no Antigo Testamento. Porque aquela ressurreição era uma ressurreição para voltar à vida, mas para depois morrer. Mas a ressurreição, que é uma esperança dada para o povo de Deus, não é a ressurreição à semelhança daquela de Lázaro, para ressuscitar depois de 4 dias de mortos, viver e depois morrer, mas a ressurreição eterna, para nunca mais morrer. É esta ressurreição a qual a Bíblia está nos testificando. É a ressurreição para a vida eterna, é a ressurreição para o gozo eterno, é a ressurreição para um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. É uma ressurreição corporal e física para nunca mais morrer.
Um corpo totalmente, em sua natureza, pode dizer assim, distinto desse corpo. Aí vamos falar um pouco depois, conforme o testemunho de Paulo, sobre a natureza desse corpo glorioso. Mas eu quero aqui ressaltar, irmãos, que nós temos que ser vigilantes quanto àquilo que nós estamos crendo. E nós não podemos ser relaxados quanto à nossa fé, no que diz respeito ao que é fundamental nas Sagradas Escrituras. Porque se você não quer que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, nós não podemos ser evangélicos. Nós não podemos ser crentes, nem cristãos e muito menos salvos. Porque nenhum salvo, nenhum crente, nenhum redimido, ele nega essas grandes verdades, porque elas estão enraizadas nos seus corações. Ela faz parte da sua experiência aqui dentro com Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nele nas regiões celestiais, nos céus. Nós fomos unidos, a nossa alma está unida a Cristo, foi vivificada, regenerada e unida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alma que vive e o corpo também viverá de modo eterno, porque o homem é uma coisa só. Mas ele tem uma parte que é material e uma parte que não é material. Ele tem espírito e corpo, ele é uma unidade. Os crentes tiveram a sua alma vivificada pelo Espírito, regenerada, receberam vida porque estão unidos a Cristo no poder do Espírito Santo. Mas também os seus corpos serão transformados ou ressuscitados para nunca mais morrer. A completação da obra de Deus no crente, a glorificação do crente, tornando-o semelhante ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, semelhante à imagem do Senhor, ou seja, o corpo semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria citar um texto com vocês aqui, irmãos, sobre os perigos, sobre que nós não estamos imunes ou isentos de ter resquício de incredulidade na nossa fé. Você pegou sobre isso, né, pastor? Sobre que a nossa fé não está imune de incredulidade. E é verdade. Pode, não dentro dela, mas ao redor dela, pode ter algum elemento de incredulidade. Pela dureza do coração, a ignorância, ou por não dar tanta atenção à verdade da palavra de Deus, nós esquecemos essas verdades que deveriam estar vivas em nossos corações, porque ela é o fundamento da minha e da sua esperança. Assim como em nós há o amor, há a fé, também há a esperança. E nós temos esta esperança da ressurreição. Ela é importante para nós que somos cristãos. Como eu disse, ninguém pode ser um cristão se não crer na ressurreição de Cristo e se não crer na ressurreição dos homens. Dos crentes para a vida eterna, dos ímpios para o desprezo e condenação eterna. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, vamos ler aqui o capítulo 20, o versículo 27, diz assim: e chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Cristo. Eu quero que você salte para o versículo 36, em que Jesus já responde a eles, os repreende, os corrige e lança em rosto deles a sua incredulidade e o seu desconhecimento das Escrituras e do poder
de Deus. Ele fala, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Também o mostrou Moisés na sarça, junto à sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estes vivem, todos vivem. Ah, para Deus vivem, sim, para mim também vive. Aquele parente que morreu, para mim, ele vive no meu coração. Mas o entendimento a qual Jesus está falando aqui, é que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não se considera Deus de mortos, porque Deus fez uma aliança com eles, e Deus mantém essa aliança, e a aliança é que Ele será eternamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Isso significa dizer que a morte física do corpo deles não pode invalidar a promessa desta aliança. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E se nós formos para toda a Bíblia, não vou alongar nisto, nós sabemos que quando o crente, ele morre, e a morte o que é? É a separação. Morte na Bíblia é separação. Quando o homem morre, o seu corpo é separado do seu espírito. E pela doutrina bíblica, no Novo Testamento principalmente, nós temos algumas referências poderosas que nos dizem que o crente, quando ele morre, ele vai para estar com Cristo no paraíso, já passando a desfrutar das bênçãos e alegrias dos céus, aguardando a plenitude na sua ressurreição. O que o Senhor disse àquele ladrão da cruz, hoje estarás comigo mesmo no paraíso. O ladrão morreu, seu corpo foi para talvez o sepulcro, mas a sua espírito, a sua alma foi para estar com o Senhor no paraíso. Paulo, ele por diversas vezes diz, eu quero partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O partir é esse morrer. Porque veio o entendimento de Paulo. Porque é lógico, irmão, se nós formos vivificados, a nossa alma foi vivificada, nós fomos regenerados, tirados da morte para a vida, que não é apenas da alienação de Deus para o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é o conhecimento que vivifica. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E quem crê no Filho, já tem a vida eterna. Aqui não há dentro um homem morto, e nem aí também há um homem, uma mulher morta, mas há um crente salvo, vivificado pelo poder do Espírito Santo, que foi unido a Cristo. A vida de Cristo está em você e você está nele. Portanto, a morte jamais ela é um ponto final na vida dos crentes. Deus não é Deus de mortos. É claro que alguém pode dizer, não, mas porque para Deus, o que Deus fala que vai fazer, mas ainda não foi feito na prática, na mente de Deus é como se houvesse feito. É claro, para Deus amanhã é o ontem é o agora. Mas quando Deus fala isso, que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é claro, é porque a ressurreição será certa. A ressurreição será garantida. É impossível que ela não aconteça, porque ela está fundamentada naquela grande ressurreição, e primeira ressurreição, para nunca mais morrer, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E depois ele repreende os saduceus, vocês erram muito, por não conhecerem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Interessante que
Esse texto está tanto no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Marcos. E ele é sempre seguido pela uma citação do Salmo 110. Percebeu aqui, pastor Wagner? E após esse discurso com os saduceus, no versículo 41 em diante, ele vai falar sobre aquele texto que nós citamos também, o Salmo 110, onde ele cita o seguinte texto: visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Deus Pai ao Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Novamente, informando sobre a ressurreição do Messias, do Cristo, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É citado isso também lá no livro de Atos, no sermão do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo do dia de Pentecoste. Ele fala: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, ressuscitando dentre os mortos, não permitindo que o seu corpo se decompusesse, se deteriorasse no sepulcro, mas que ele o ressuscitou e o fez assentar à sua direita, dando-lhe todo o poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Uma doutrina, irmão, essencial para nós. Nós temos que nos apegar a ela, porque nós cremos, nós estamos em Cristo, mas no Cristo que morreu, mas no Cristo vivo, no Cristo ressurreto dentre os mortos, ao qual nós esperamos. Nós cremos nele não o vendo, nós o amamos sem agora o ver, mas aguardando a sua vinda. O Cristo ressurreto, tendo em seu corpo as marcas da crucificação, conforme o apóstolo João viu ele lá em Apocalipse, um cordeiro como havendo sido morto, ou seja, ele viu ali as marcas da crucificação, daquele que vive para todo sempre e está diante do trono de Deus. Ele é o Senhor, ressurreto e exaltado, ele é o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não podemos jamais incorrer no erro dos filósofos epicureus, ou do entendimento de alguns e muitos gregos, ou até mesmo dos saduceus religiosos judeus, e nem mesmo o erro dos irmãos coríntios que negavam a ressurreição do corpo. E talvez intencionalmente ou não, negavam a grande ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos isentos, irmão, de incredulidade em nossa fé, ou por desconhecimento, ou por ignorância, ou porque mesmo temos aspectos endurecidos em nossos corações. Pois Jesus diversas vezes havia falado aos seus discípulos de que era necessário que ele padecesse, sofresse muito das mãos dos pecadores, e fosse entregue pelo líder do seu povo a homens ímpios, e o crucificassem, e fosse sepultado, e ressuscitasse ao terceiro dia. Muitas vezes Cristo falou sobre isso, falou a Pedro a necessidade dos seus sofrimentos na cruz, de crucificação, e Pedro repreendeu, dizendo: Senhor, jamais o Senhor permita que aconteça isso contigo. E Jesus o repreendeu, dizendo: atrás de mim, Satanás, porque não sabe as coisas de Deus, mas só cogita das coisas que são dos homens da terra. E quando Cristo morreu na cruz, conforme ele mesmo asseverou, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, vão as suas discípulas, algumas Maria e muitas mulheres, vão ao sepulcro levando especiarias aromáticas para perfumar o corpo do que havia morrido. Eu quero levar você a essa passagem porque é muito importante para nós. Porque elas sabiam, tinham ouvido dos lábios do Senhor, era necessário que ele padecesse muitas coisas,
mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E quando elas foram ao sepulcro, não foram para comprovar a ressurreição, mas elas foram para perfumar um corpo que ao terceiro dia, na cabeça dela, na mente dela, nos corações delas, ainda estaria ali no sepulcro, na manhã de domingo. Aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vamos ficar aqui por Lucas que está mais fácil. Estão aí quase na mão. Lucas capítulo 24. Uma das mulheres foram levando especiarias que tinham preparado. Lucas 24, versículo 1 mesmo. Lucas capítulo 24, versículo 1 mesmo diz: e no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Para nós aqui consideramos como domingo. No calendário romano, um domingo. Muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, apareceu junto a ela 2 varões, 2 anjos, que lhes disseram, por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Aqui, irmãos, é clara uma repreensão. Anunciaram a boa nova às mulheres. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, como lhes havia dito. Mas aqui, irmão, não é apenas uma anunciação de boa nova. Ele ressuscitou. Mas aqui é uma repreensão àquelas mulheres que haviam ouvido da própria boca do Senhor: convém que eu padeça, mas que ao terceiro dia eu ressuscite. E veja que os anjos, eles dizem a elas: lembrai-vos, versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou, versículo 6, lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E o que diz o versículo 8? E lembraram-se elas, né, das palavras que Cristo havia dito. Ninguém lembra-se de algo que não tenha ouvido ou aprendido anteriormente. Só traz à memória aquilo que você já sabe, ou aquilo que você já ouviu, mas que não penetrou no seu coração, e não fez parte da sua fé e da sua esperança. Elas foram, irmãos, aquele momento, aqui soa como uma repreensão pela sua incredulidade, pela sua mente esquecida, por não haver se apegado às palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembraram-se das suas palavras. É necessário, aqui você pode até ecoar aquelas palavras do apóstolo Pedro ao falar da segunda vinda de nosso Senhor, né? Eu venho lembrar ou avivar, né, a vossa mente esclarecida. E Paulo muitas vezes tinha o mesmo entendimento de que é segurança para vocês eu falar as mesmas coisas, porque nós somos tendenciosos a esquecer, a não apegarmos, a deixarmos de lado verdades fundamentais para a nossa fé.
especialmente no mundo secularizado, um mundo materialista, no mundo que realmente é um modo de pensar é cada vez mais secularizado, cada vez mais dele tirado Deus e as coisas que são futuras e eternas. É só o aqui e o agora. Foi em Epicuro e em seus discípulos que foi formada aquela palavra hedonismo, porque na sua filosofia, no seu pensamento, era voltado para o prazer e para a alegria do corpo apenas aqui nessa terra temporal. E a pessoa que vive em busca de prazeres aqui somente nessa terra é chamado de pessoa hedonista, que não quer sofrer, que não quer sofrimento, mas só quer ter prazer e alegria nesta vida. São as pessoas chamadas de hedonista. E isso vem seguindo o pensamento dos filósofos epicureus e do próprio Epicuro, em uma de suas obras sobre a alegria. Veja que os filósofos, eles querem dar resposta para mim e para você, do que é a verdadeira alegria, do sentido da vida, se a vida termina na morte aqui, ou se há uma vida futura. Mas a nossa esperança não se fundamenta na teologia da esperança de Jürgen Moltmann. Não sei nem quem é, pastor, mas é um teólogo que tem influenciado muito a igreja aqui no Brasil. E ele tem um livro chamado, você gosta dele, perdoe, Teologia da Esperança. E a teologia da esperança dele não é a teologia da esperança de Paulo, porque para ele a esperança é apenas uma sociedade onde tudo vai bem, onde as desigualdades sociais desaparecem, onde a justiça social ela predomina, onde o amor, a caridade, o respeito, a sociabilização, onde esses fatores puramente aqui terrenos, as virtudes aqui terrenas, elas são trazidas cada vez mais, exploradas e aumentadas aqui nessa terra, de tal maneira que os homens passam a viver em paz, em segurança, uma boa vida econômica, financeira, sem violência, sem muita enfermidade, uma vida em paz aqui nesta terra. Um reino terreno. Mas Jesus disse, o meu reino não é daqui, meu reino é celeste. É o reino de Deus que vem de Deus e é implantado nessa terra sobre todos os homens e nos corações dos homens. A teologia da esperança de Paulo, ela é verdadeira porque ela não está fundamentada, alicerçada apenas em uma visão de bem-estar social, pessoal, mas ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa esperança, irmãos, está enraizada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, que nós lemos, ele disse, nós esperamos de Deus apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se eu sou duro em dizer, desculpe, mas a teologia da esperança de Moltmann é a teologia dos miseráveis, que só esperam de Deus nesta terra. Mas a teologia da esperança de Paulo, a nossa teologia da esperança, é uma teologia que nos faz esperar de Deus, não apenas nessa terra, mas na vida vindoura. Porque disse Paulo, assim como Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias da grande colheita, numerosa ressurreição de muitos crentes, também ímpios, para a perdição. Cristo é a primícia, Cristo foi o primeiro, para que depois dele sigam-se os crentes que dormem. É o que Paulo diz. Agora venha comigo, 1 Coríntios capítulo 15. No versículo 19, Paulo diz, esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora nós vamos pular para
23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E quando a ressurreição acontecer, será dito no versículo 54, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, sofrendo sobre si a nossa culpa, condenação e pena. E, portanto, se Cristo nos perdoou os nossos pecados, é lógico que Ele também remove todas as consequências eternas do pecado. Cristo, pela sua obra na cruz e ressurreição, nos perdoou os nossos pecados, fazendo-se pecado por nós na cruz. Nos libertou da culpa do pecado, do poder e escravidão do pecado, mas ainda nós não fomos libertos da presença do pecado, pois ele ainda habita nesta carne aí em você. Mas quando Cristo voltar, e ele trazer de volta a vida, porque a trombeta soará, diz Paulo, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, à semelhança do corpo glorioso do Senhor. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Portanto, a ressurreição dos crentes, ou a transformação dos crentes vivos, os dois, para ter um corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor, é chamado de a glorificação, a completação da obra de Deus em nós. Aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até ao dia de Cristo. Irmãos, nós temos, que somos crentes, temos em nossas vidas muitas características do Senhor Jesus, formadas em nós pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Mas naquele dia será completa, pastor Wagner. A ressurreição ou a glorificação, ela significa também, pastor Wagner, a restauração da imagem de Deus em nós. Essa imagem de Deus em nós já começou pela obra do Espírito Santo em nossos corações, pela obra santificadora, pela santidade em nossa vida, mas será completa também, incluindo o nosso corpo. Passemos semelhantes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, eu quero dizer a vocês que agora não é necessário que se cumpra em mim e em você aquele versículo de Eclesiastes, se eu não me engano. Este que vocês conhecem muito bem. Porque está ordenado aos homens morrerem uma vez, não é isso? Você conhece bem o texto? E depois disso, vir o juízo. Cristo ressuscitou. É o que Paulo disse. Nem todos morreremos ou dormiremos, mas seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estivermos vivos seremos transformados a encontrarmos com o Senhor nos ares e estarmos para sempre com o Senhor. Estou citando já o livro de Tessalonicenses. Não é necessário mais, irmãos. Nem todos os cristãos provarão da morte. Porque os que estiverem vivos serão transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pastor,
Fique de pé, irmão, por favor. Cristo vive. Nós temos comunhão com o Cristo vivo, ressurreto, Cristo o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Nós queremos, Pai, te render graças pela Tua palavra que é verdadeira, Senhor, a qual deve estar arraigada em nossos corações. Que o Teu Evangelho venha moldar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver. Que vivamos nossas vidas pautados nessa verdade, que Cristo vive, de que Cristo ressuscitou e que Ele é a garantia, ao ter nos dado também o Seu Espírito como penhor, de que nós viveremos, de que a morte não é um ponto final para nós, mas que a vida, sim, é que é agora a nossa realidade. Se este presente corpo se desfizer, como disse o apóstolo Paulo, temos de Deus um tabernáculo preparado para nós nos céus. Mas também tendo a certeza de que esse mesmo corpo irá ressuscitar pela palavra poderosa de nosso Deus, que cria todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por esta esperança, porque aqueles nossos amados irmãos, irmãs, nossos amados parentes, mães, irmãos, irmãs, pais, mães ou avós, que hoje dormem em Cristo, no Senhor, nós os veremos novamente, e os veremos, e nós nos admiraremos, porque nele serão exibidas a vida, a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ressurretos, transformados, vivos em seus corpos também, para nunca mais morrer, ou sofrer, ou padecer, ou te entristecer por sua vida de tentação e pecado. Muito obrigado por esta esperança, Senhor. Faz-nos olhar cada vez mais para a cruz, mas também olhar além para a ressurreição, porque o Evangelho é Cristo crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitado para a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe, molde nossas vidas por estas verdades, em nome de Jesus. Amém.